Ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor abençoe a sua vida e abençoe a sua casa. Seja bem-vindo a mais um Quinta da Graça. Esse momento que a gente tem para refletir um pouco na palavra de Deus, refletir sobre a graça maravilhosa do Senhor e podermos orar, interceder, um pelos outros. Você pode escrever seus pedidos nos comentários ou no chat enquanto está aqui, tem um chat que você pode usar para fazer seus pedidos. Depois, em outro momento, se você não assistiu ao vivo, você pode escrever nos comentários que a gente recebe a notificação e vamos colocar o seu pedido em oração. A gente tem um grupo de oração aqui na igreja. Aos que já chegaram, muito bem-vindos. Que o Senhor abençoe esse momento precioso que nós temos com Ele e contar sempre com essa graça maravilhosa, com esse Senhor que o Salmo usa a expressão de pastor, Salmo 23 traz esse conhecimento para nós de que o Senhor é o nosso pastor. Pastor no sentido de cuidado. É um dos símbolos de uma das figuras de linguagem mais bonita que a Bíblia dá a respeito de Deus, de um cuidado permanente. Os estudos aí que falam sobre a questão do pastoreio de ovelhas, fala que ovelhas precisam de cuidado permanente, de proteção, precisa que se dê alimento a ela. E tudo isso o Salmo 23 diz que Deus faz conosco. Nos textos proféticos de Ezequiel, por exemplo, o Senhor diz que Ele mesmo seria o nosso pastor, que cuidaria de nós, nos alimentaria, cuidaria das nossas feridas, nos protegeria. E Jesus confirma tudo isso quando Ele vai lá explicar para os fariseus, em João capítulo 10, Ele diz: eu sou o bom pastor. E Ele faz essa proteção, esse cuidado permanente para conosco. Mas nós não vamos falar do pastoreio de Jesus nesse momento. A nossa reflexão para esse Quinta da Graça é sobre gratidão. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho com você a importância da gratidão e os benefícios da gratidão para as nossas vidas. E aí eu quero começar com um texto do Salmo 116,
nos versículos 17 e 18. Eu vou colocar o texto aqui na tela para você poder acompanhar essa versão que eu estou lendo, que é a Nova Almeida atualizada. Diz o seguinte o texto, ó: a ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. No 18 diz: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Então nós vamos meditar um pouquinho sobre esses dois textos, tá bom? Mas vamos pedir graça do Senhor para que a gente compreenda esse momento, né, essa palavra, e que Ele fale conosco principalmente, tá bom? Oremos. Pai amado, querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que eu tenho mais uma vez de refletir com meus irmãos a respeito da Tua graça, da Tua bondade, Senhor, do Teu pastoreio para com as nossas vidas. Continua cuidando de nós, ó Pai. E nesse momento, você também ser o nosso mestre, nosso guia na compreensão da Tua palavra e para esse tema tão importante que a Bíblia nos exorta muitas vezes, que é de sermos gratos, fazer sacrifício de ações de graças ao Senhor. Assim te peço a Tua ajuda, Senhor, nesse momento de edificação pela Tua palavra. É em nome de Jesus que eu te louvo também. Amém. Amém. William Shakespeare ele disse uma frase bem interessante. Ele diz que a gratidão é o único tesouro dos humildes. Shakespeare entendia que só os humildes sabem o valor da gratidão e agradecem. E eles veem isso como um tesouro humilde. Pessoas arrogantes, pessoas que se acham merecedoras de tudo, não agradecem, né? Então, de fato, o cristão que é chamado por Jesus Cristo a ser humilde, ele também tem que ter a gratidão como o seu tesouro ao Senhor. Paulo recomenda isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 18, quando ele diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, Deus tem uma vontade para conosco, entre muitas vontades, né? E uma das coisas que Ele quer que a gente faça é em tudo dai graças. Certa vez eu estava assistindo uma entrevista com o Danilo Gentili, né? O Danilo Gentili é um comediante, às vezes ele polemiza em muitas coisas, mas ele disse uma coisa que eu achei muito interessante. Se você não sabe, o Danilo Gentili ele foi membro de igreja evangélica, ele era batista, se segue até hoje eu não sei, mas ele era batista, já leu a Bíblia, e ele disse que ele aprendeu em tudo dar graça. Só que ele diz uma coisa bem interessante, diz assim, que ele aprendeu a dar graças em tudo, porque para ele, quando ele lê esse texto dizendo em tudo, é tudo mesmo, seja momentos bons, seja momentos ruins. Então ele aprendeu a dar graças a Deus em toda e qualquer situação. E Paulo está dizendo aqui que isso é a vontade de Deus para as nossas vidas. E aí, para a gente entender um pouquinho a questão da gratidão, a gente vai entender que a gratidão é um dos meios que nós glorificamos a Deus, né? Ou seja, quando a gente agradece a Deus, a gente está glorificando a Deus por aquilo que nós temos. Porque gratidão é o quê? É reconhecer aquilo que temos dado por Deus. Paulo diz assim que nada que temos é por recursos próprios, né? Ele diz assim, o que tens que não te tenha sido dado, né? Ou seja, tudo que nós temos nos foi dado e dado por Deus. Por isso que lá em Deuteronômio vai dizer que o Senhor é quem nos concede recursos e capacidade para conquistarmos riquezas. Então, qualquer coisa que nós temos é dada por Deus. E quando a gente, então, reconhece isso e agradece a Deus, nós estamos glorificando a Deus, né, por aquilo que nós temos. Seja dons, seja objetos, seja situações que nós alcançamos na vida, tudo foi dado por Deus, porque Deus, Ele nos abençoou com essas coisas. E aí Paulo fala em 2 Coríntios 4,15 sobre essa questão, que diz assim: porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça de Deus, multiplicada por meio de muitos, faça abundar em ações de graças para a glória de Deus. Ou seja, todas as bênçãos,
a graça concedida de Deus, essa multiplicação de abundâncias é para redundar na glória de Deus. Além também da gratidão ser uma forma de glorificar a Deus, a gratidão nos atrai para Deus também. Isso é muito interessante. Tem uma passagem lá nos Evangelhos, principalmente registrada por Lucas, no capítulo 17, que Jesus ele encontra 10 leprosos. E esses leprosos pedem a cura de Jesus. Eles tinham ouvido falar que Jesus era um curandeiro, um milagroso. Então Jesus resolve fazer isso. Só que Jesus diz uma coisa para eles, né? Antes mesmo de a cura acontecer, Jesus dá ordem. Vão ao sumo sacerdote se apresentar diante deles. Porque o sumo sacerdote tinha que avaliar quem era puro, quem era impuro, quem era leproso, quem estava curado. Porque o leproso ele não podia viver em sociedade, dentro da sociedade judaica. Existia a cidade de refúgios, existia preconceito contra pessoas preconceituosas. Então tinha que ter um aval do sumo sacerdote para que ele liberasse as pessoas para viver em sociedade. Então Jesus manda isso. E enquanto eles vão, eles são curados. Aí um percebe que foi curado. E ele era um samaritano. E aí ele volta. Em vez de ir direto ao sumo sacerdote, ele vai fazer isso porque ele precisa fazer isso, né? De pegar o aval do sumo sacerdote, de que a sua lepra estava curada para poder ele viver em sociedade, né? Mas ele resolve voltar. Para quê? Para agradecer a Jesus. Então, a gratidão faz com que a gente seja atraído para Deus. Né? Quando a gente agradece, a gente está voltando para o Senhor da bênção. Porque uma das coisas que nós cristãos temos que aprender é que, mais do que a bênção, Deus é mais importante nas nossas vidas. Então, em vez de ficar só buscando a bênção, nós temos que buscar aquele que abençoa. E a gratidão é o retorno ao que abençoa. Então, isso é muito importante. Outra coisa que a gratidão faz conosco, quando somos gratos, é que ela traz o sentimento de contentamento. E isso é muito importante para a nossa sociedade, porque a nossa sociedade é uma sociedade consumista, ansiosa pelo ter. As pessoas correm para todos os lados, se mata, gasta todo o seu tempo para ter coisas. Elas nunca estão satisfeitas com a vida que têm. E a gratidão gera um sentimento de contentamento. Né? Ou seja, a gratidão faz com que a gente entenda que o que temos é o suficiente. Ou quando não é totalmente suficiente, mas que isso traz para nós alegria pelo que temos. Porque as pessoas sofrem geralmente pelo que não têm e esquecem do que têm. E ser alegre pelo que tem, isso se chama contentamento. Então, Paulo recomenda essa questão do contentamento. Ele diz lá em 1 Timóteo 6, versículos 6 a 8, o seguinte, nada trouxemos ao mundo, nem podemos levar nada dele. Mas se tivermos comida e roupas, ficaremos contentes com isso. Né? Então ele fala do contentamento. O próprio Paulo era uma pessoa muito contente. Ele diz assim que ele se sentia contente em toda e qualquer situação. Tanto na alegria quanto na tristeza. Tanto na fartura quanto na escassez. Aí ele relata toda a vida dele, que foi uma vida de dificuldade, tudo, mas em tudo ele se sentiu contente pelo que ele tinha. E principalmente, nós cristãos, nós temos o maior bem de todos, que é o próprio Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Jesus fala nas parábolas, né, a parábola do tesouro perdido, que quando a pessoa acha um tesouro numa propriedade, vende tudo que tem só para aquele tesouro. Esse tesouro é Jesus Cristo. Se nós temos Jesus Cristo, a gente não precisa de mais nada, porque o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. A ideia de ter Deus já é a suficiência em si, mas isso só aprende a ver dessa forma aqueles que se contentam com o Senhor, com a suficiência do Senhor. E se alegra com tudo aquilo que recebe do Senhor e volta para Ele em gratidão. Né? Esse é um ponto importante para a nossa sociedade que nós vivemos modernamente.
Mas também a gratidão ela aprofunda a nossa fé. Porque quando a gente começa a reconhecer tudo que Deus já nos deu, e a gente entende que foi Deus que fez isso, então a gente realmente aprofunda a nossa fé no sentido de que, nossa, eu não sou um abandonado de Deus. Ainda que talvez eu não tenha tudo que eu quisesse, né? É que nem sempre a gente consegue tudo o que a gente quer e o nosso coração nunca se satisfaz de tudo, né? Salomão fala isso em Eclesiastes, dizendo que sim, os olhos nunca cansam de olhar, assim também o coração do homem nunca cansa de desejar. Mas quando a gente aprende a olhar tudo o que temos, se contenta com o que tem e agradece, a gente agradece e começa a acreditar mais que Deus está conosco, que Deus é um ser misericordioso, abençoador, que nos concede o mínimo que nós precisamos, não é? E aí a gente fica realmente alegres e a nossa fé é animada ao reconhecer que tudo que temos foi Ele quem deu, né? E, claro, esse aprofundamento da fé, esse contentamento, nos leva também à alegria de saber que podemos sempre contar com o Senhor, que nos abençoa, que nos ajuda, que não nos abandona, né? Agora eu vou trazer mais uma questão importante sobre essa questão do que a gratidão pode fazer em nossas vidas. A gratidão ela também nos protege da inveja. Sim, inveja. Porque aí eu queria diferenciar uma coisa, né? Existe a cobiça ou ambição e existe a inveja, né? Às vezes a gente cobiça ou a gente ambiciona, e a ambição às vezes ela tem bom sentido também. Às vezes você, por exemplo, você tem o sonho de ter uma casa própria, uma casa bonita, né? Isso é uma boa ambição, isso não é uma coisa ruim, né? Existem ambições ruins, que é aquela quando você deseja coisas que é só para preencher orgulho, para preencher ostentação, vaidades, essas coisas, né? Mas aí, quando você é grato, você se livra do pior sentimento, que é a inveja. A inveja é olhar para o que os outros têm, né? E você odiar porque o outro tem e você não tem, né? Inveja é um sentimento muito ruim, inclusive, né? Está entre os 7 pecados capitais, né? E quando a gente é grato, a gente para de invejar o que os outros têm, né? A gente para de ter raiva porque os outros têm e a gente não tem. E aí a gente louva a Deus pelo que nós temos, né? E a gente às vezes até se alegra pelo que os outros têm também, né? Quando nossos amigos, familiares prosperam, crescem, a gente se alegra com eles, né? E por quê? Porque a gente está contente com o que nós temos, a gente está satisfeito com quem nós somos. E aí não precisa invejar ninguém, a gente até se alegra com os outros, né? E a gratidão ela acaba também dando um bom testemunho. Porque se a gente glorifica a Deus, agradece a Deus por aquilo que nós temos, a gente testemunha para as outras pessoas a bondade de Deus para conosco. E isso ajuda os outros a terem fé em Deus também, né? O salmista, no Salmo 105, diz o seguinte: agradeçam ao Senhor e proclamem a sua grandeza. Ou seja, dá testemunho da grandeza de Deus, da bondade de Deus, da riqueza de Deus, né? E ele ainda diz mais: deixe o mundo inteiro saber o que ele fez. Ou seja, tudo que Deus faz na sua vida, fale para os outros dessa bondade. Fale com alegria, não para se exibir, mas com alegria por ter recebido, por ter sido agraciado pelo Senhor. Quem sabe os outros que às vezes está numa situação difícil, passem, né, a buscar mais esse Deus abençoador. Hebreus fala sobre isso em Hebreus 11, né, que é aquele texto que fala dos heróis da fé, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Ou seja, quem busca Deus é premiado, é abençoado. E quando a gente testemunha das bênçãos de Deus nas nossas vidas, os outros podem também buscar a Deus. Isso é uma forma de evangelização, né? Você
né, levar a sua alegria ao conhecimento dos outros, porque Deus nos abençoa. Essas coisas mostram a importância da gratidão que eu falei até agora. Mas eu queria falar também dos benefícios da gratidão. Existem estudos científicos que falam sobre os benefícios da gratidão e eles elencam muitos, mas eu queria trazer só 3 para que a gente pudesse ver, além da importância da gratidão, mas ver que a gente é beneficiado também com a gratidão. E um dos benefícios da gratidão é a melhora da nossa saúde. Olha só, quando a gente realmente é grato, quando a gente externaliza essa gratidão, isso traz benefícios para a saúde. Né? Tem um psicólogo que diz que o treino da gratidão estimula áreas do cérebro relacionadas ao prazer. Olha só, relacionado ao prazer e à conexão social. Né? Então, a gratidão contribui para o alívio do estresse, para a regulação emocional, né? Porque as nossas emoções, elas são hormônios, são coisas químicas acontecendo no nosso corpo. E quando a gente é grato, se alegra em Deus pelo que temos, isso regula essas emoções, esses hormônios nas nossas vidas. E os hormônios, eles podem ser causa de doenças ou de curas. E então, as emoções reguladas pela gratidão promovem cura no corpo. Né? Aí esse psicólogo diz assim que ela pode reduzir a gratidão, né? Aliviando o estresse e regulando as emoções, pode reduzir sintomas de depressão, de ansiedade. Né? A gratidão melhora até a questão do sono. Tem vários estudos científicos que você pode procurar na internet sobre essa questão, benefícios, né, da gratidão. Aí procura site de psicólogos, de neurocientistas, de psiquiatras. Eles vão colocar essas questões e vai falar sobre que a gratidão melhora o sono, fortalece o sistema imune do nosso corpo, melhora a qualidade de vida e até a sensação de felicidade. Isso tudo é agora comprovado pela ciência. E a Bíblia lá atrás, milhares de anos antes, né, pedia para que a gente, né, fosse grato, aprendesse a render a Deus ações de graça. Nosso texto do Salmo fala, né, a te oferecer sacrifícios de ações de graças. É interessante que nos Estados Unidos existe, né, o Dia de Ação de Graças, que em muitos casos vira mais um ritualismo, né, só para poder lembrar lá dos pais peregrinos que, quando eles chegaram nos Estados Unidos, eles tiveram todas as suas dificuldades. Existem muitos filmes e textos que falam sobre essa dificuldade que eles viveram, mas eles tiveram um momento de abundância. A primeira colheita deles que eles tiveram no Novo Mundo, eles fizeram esse culto de ação de graças e ficou marcado para a história. A gente poderia fazer dos nossos dias, todos os dias, um dia de ação de graças. Todos os dias, quando formos dormir, elencar ações de graças, né, ao Senhor, agradecer a Deus por algumas coisas que aconteceu naquele dia. Né? Mas outro benefício, até relacionado à saúde também, que a gratidão nos proporciona, é que ela fortalece as emoções positivas. Né? Olha só, né? Nós vivemos numa sociedade onde a maioria das pessoas elas têm sentimentos negativos. Por conta disso, inclusive, existe uma área da psicologia totalmente dedicada a trabalhar essa questão e é chamado justamente de psicologia positiva, né? Que é para justamente tentar minimizar no coração das pessoas, na alma das pessoas, esse lado negativo, de emoção negativa que as pessoas permanentemente estão acostumadas a ter. Né? E essas emoções negativas causam mal a cada um de nós nas nossas emoções, traz tristeza, traz depressão, traz ansiedade, traz medos, né? Então a gente tem que trabalhar as emoções positivas. E a gratidão fortalece as emoções positivas. Quando nós somos gratos, nós somos inundados de uma série de emoções positivas, como, por exemplo, alegria, amor, contentamento, que eu falei, né? Vontade de fazer o bem. Ser grato funciona como se fosse uma espécie de combustível para que essas emoções positivas surjam. Então, ser grato
ajuda a gerar emoções positivas em nós e a gente ser mais para cima do que para baixo, ser mais animado do que desanimado. Então vale a pena, né? E, claro, né, na consequência dessa questão da gratidão em gerar emoções positivas, né, o terceiro benefício nos torna pessoas mais otimistas, né? A gratidão tira a força da reclamação, da murmuração e abre espaço para o otimismo, para um pensamento mais esperançoso de coisas que possam vir a acontecer, né? Isso é muito importante, porque assim, a vida nunca vai ser fácil. No mundo tereis aflições, não foi isso que Jesus disse? Mas quando a gente é grato, isso traz para nós mais pensamentos, mais emoções otimistas. E no otimismo que a gente está envolvido, o nosso cérebro funciona melhor para encontrar soluções para os problemas. Olha só que coisa boa, né? Então, assim, vamos ter aflições, vamos ter problemas, só que ser grato pelo que temos, ser grato pela ação de Deus na nossa vida, ser grato pelo pastoreio, pelo cuidado de Deus, faz com que a gente seja mais otimista e o nosso cérebro começa a trabalhar, começa a achar soluções para todos os problemas. O pessimismo é achar um problema para cada, né, para cada coisa na vida. O otimismo é achar uma solução, né, uma boa saída para cada situação difícil da vida. Então, vale a pena. E aí a pergunta que eu faço para nós encerrarmos é: como você está expressando a sua gratidão? Bom, uma das formas de a gente expressar a nossa gratidão é sendo grato mesmo a Deus, né? Antes de dormir, você orar ao Senhor, elencar algumas coisas, né? Alguns recomendo você sempre, todo dia, pelo menos, ter 3 coisas por agradecer, né? Se Deus fizer mais coisas, agradece por mais coisas, né? Essa busca de a gente achar coisas que Deus fez por nós é muito importante. Nos leva à meditação, a analisar a bondade de Deus na nossa vida, em todas as situações da vida. Então, elencar 3 coisas. Então, uma das formas de expressar gratidão a Deus é através da oração. Mas não só. O versículo 18 do texto que nós lemos aqui do Salmo 116 diz o seguinte, ó: cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, né? Ou seja, além de agradecer com palavras, a gente pode fazer muito mais coisas. A gente pode fazer um culto de ação de graças por uma bênção específica, né? Uma cura, uma venda de alguma coisa que você estava querendo vender e não conseguia. Você pode expressar essa gratidão a Deus. Também contribuindo de alguma forma, fazendo bem a alguém, né? Tem pessoas que agradecem a Deus através de uma oferta, né? No caso aqui o salmista ele coloca essa questão: cumprirei os meus votos. Geralmente é alguma coisa que ele, como Jacó fez, né? Jacó, quando ele estava fugindo de Saul e Deus falou com ele, ele pediu 3 coisas. Ele pediu que guardasse, né, a vida dele, que o desse de vestir e o prosperasse. E de tudo que ele recebesse, ele ia dar, né, o dízimo ao Senhor. E aí ele foi cumprindo esses votos, né? Então é isso que o autor está dizendo. Então existem muitas formas de você expressar a gratidão a Deus, além das palavras. E quando a gente faz com palavras e com ações, isso fortalece cada vez mais, né, o verdadeiro sentimento de gratidão. Busque no seu coração, medite quais as formas que você pode expressar gratidão a Deus, além da oração diária. Todo dia, nas suas orações, façam orações de ação de graças, mas também, né, de vez em quando, expresse essa gratidão de outra forma e Deus irá abençoar você. Amém, queridos? Eu quero orar por sua vida. Você vai colocar seus pedidos de oração aqui, eu vou anotar todos eles e em particular e com o grupo de oração da igreja a gente vai colocar os seus pedidos para que Deus esteja orando especificamente, né, para que as nossas orações sejam específicas em relação aos seus pedidos, tá bom? E Deus assim poder responder especificamente os seus pedidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Eu vou estar orando, encerrando, e até a Quinta da Graça. Pai querido e amado, eu te louvo e agradeço por esse momento com meus irmãos e irmãs.
Ó Deus, nós refletimos sobre a importância da gratidão, os benefícios dela e a importância de, principalmente, poder realmente, Senhor, expressar essa gratidão a Ti das diversas formas possíveis para que as pessoas saibam da Tua bondade para com as nossas vidas. E eu quero, Pai, orar pelos meus irmãos para que o Espírito Santo os incomode a serem gratos, a nunca se esquecer de em tudo dar graças, para que assim, Deus, eles tenham todos os benefícios da gratidão nas suas vidas e isso abra as portas para receber mais bênçãos. Bênção da prosperidade financeira, do crescimento profissional, crescimento espiritual, da sua crescimento na maturidade também. Bênção, Deus, que eles podem vir a receber ao serem gratos na área da saúde, assim eles possam, ó Deus, usufruir da Tua boa, agradável e perfeita vontade sempre, Pai. Abençoa cada um do meu irmão e minha irmã. Tu sabes, ó Deus, a luta que cada um passa, a dificuldade que cada um passa, e que eles possam, ó Deus, ver a Tua mão agindo, para que assim, Senhor, eles sejam gratos por tudo, Senhor, que Tu fazes e continuará fazendo na vida deles. Abençoa-os mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, queridos. Deus os abençoe.